Bom, amados, a palavra de Deus diz que a palavra edifica, mas que o testemunho, ele testifica. E eu gostaria de dar um testemunho para vocês da minha vida, um testemunho de morte, onde Deus me livrou, mas que não foi apenas por uma vez. Hoje eu estava refletindo nas provações, as privações, em tudo que eu tenho passado esses últimos dias. E o Espírito Santo me levou a me lembrar de várias coisas, de várias vezes em que o Senhor foi zeloso para comigo, em que o Senhor mostrou o seu amor, o seu carinho, a sua dedicação e o quanto Ele cuida de mim. E eu queria neste momento compartilhar com vocês, que vocês soubessem o quanto Deus tem cuidado de nós. A primeira vez, eu era ainda muito pequena, minha mãe ia fazer uma viagem para se tratar e ela ia me levar com ela. Na hora da saída, ela resolveu a não me levar mais. E no percurso dessa viagem, o ônibus que ela estava capotou. Quase que ela morreu. Vocês imaginam se ele estivesse junto? Era apenas uma criança, quase bebê. Então, aí começou a obra de Deus na minha vida. Mas não parou por aí. Já maior um pouco, comi doce de ovo, depois comi abacate, e depois ainda comi banana, misturado de criança. Só que isso não fez bem. Eu fui para o hospital preta. Minha mãe já pensava que estava morta. Mas novamente o Senhor poupou minha vida. Mas não parou por aí não. Porque eu carregava comigo uma maldição. Minha família tem casos de assassinatos, homicídios, casos de suicídios. E eu tinha comigo um espírito suicida, o qual tentei por várias vezes, mas o Senhor não permitiu. Mas certa vez eu estava morando em Goiânia sozinha, e não teria quem impedisse. Quando eu estava para fincar uma faca no meu peito, Deus me tocou de uma forma, e eu ajoelhei chorando e falei: Senhor, então me deu um motivo para que eu viva. E naquele momento o Senhor ouviu. Eu tinha um relacionamento de 4 meses, nunca tinha me prevenido e nunca tinha engravidado. E naquele momento, Deus ouviu, e daí um mês eu estava grávida. E meu filho é minha maior riqueza e é minha salvação, porque nunca mais eu pensei em suicídio. Mas não ficou por aí. Eu adolescente, fazia parte de um grupo de teatro e fomos fazer um piquenique. Estávamos na usina do Rocher da hidrelétrica e a gente foi passear de canoa e uma lancha passou, tombou a canoa, perdemos uma vida ali, um amigo morreu e eu e minha irmã só fomos salvas porque houve tempo suficiente para um amigo jogar 2 caixas de isopor, a qual a gente agarrou, depois de já ter afundado, bebido muita água. Mas Deus ainda restaurou aquela hora a nossa vida, não permitiu que a gente fosse. Mas isso aí não é tudo ainda, porque depois, estando em Goiânia, eu trabalhava no Grupo Mabel, e eu fui fazer uma viagem com diretores e supervisores para o Mato Grosso do Sul. Nós estávamos de carro e estávamos a 120 por hora, quando em direção contrária veio um caminhão em nossa direção. Amados, em questão de segundo, já estávamos preparados para tudo, mas Deus nos livrou. Quase que nossa viagem termina ali, mas Deus nos poupou daquela morte. Mas ainda outra vez em Goiânia, um dia eu estava lá tomando banho, quando olhei para baixo, uma cobra jararaca encostada no meu pé. Nossa, nós sabemos que a jararaca é uma das cobras mais venenosas. E Deus fez com que ela ficasse quieta, que não me picasse.
E o que aconteceu? Eu consegui sair e matá-la. Mais uma vez, o Senhor poupou a minha vida. Mas ainda tem, irmãos, não acaba por aí. Ainda em Goiânia, eu morava sozinha numa kitnet, quando acordei de madrugada com um barulho na fechadura. Fui até o banheiro que dava o vitrô para a porta e vi que tinha um cara tentando arrombar a porta. Essa kitnet só tinha uma saída, ou seja, aquele ladrão estava tentando entrar. Fiquei pensando o que fazer. Dei um soco na porta que era de metal e ele saiu correndo. E Deus novamente cuidou de mim naquele momento. Mas ainda não é tudo, porque Deus está sempre atento. E certa vez Ele ainda cuidou de mim, porque eu, já voltando para minha cidade, resolvi torrar a careta de caju e tive uma intoxicação muito forte. Veio a infecção, veio uma alergia, a qual me deixava totalmente deformada, amanhecia parecendo um monstro, toda deformada, toda ferida, os olhos deformados. E foi constatado que havia uma infecção no sangue. E eu fui visitar uma igreja e tinha um ministrante. E ele disse: Deus manda te falar que Ele está purificando o seu sangue. Nesse momento eu ainda não sabia da infecção, mas eu recebi aquela palavra. Isso foi em 2008. E eu guardei no meu coração aquilo. E Deus ali estava me livrando novamente. Mas aí não terminou ainda. Desses 6 anos para cá, várias enfermidades, esofagite crônica, gastrite crônica, bactéria no estômago, bronquite alérgica, pedra na vesícula. E ultimamente fiz uma ultrassonografia e a casa de cirurgia. O estado da vesícula já é crônico e tenho sentido há 2 semanas muitas dores no corpo, dores de cabeça, coceiras, o que me levaram a fazer exames pensando que era dengue, mas não era dengue, era infecção no sangue. O médico não deu muita atenção, como os outros também não. E pronto. Mas ainda antes disso, há uns 3 meses, o Senhor me livrou novamente. Estava lavando roupa e fiquei colada no fio elétrico, toda molhada. Humanamente falando, seria impossível uma descarga de 220 volts molhada. O que aconteceria? Seria eletrocutada. A primeira reação de um choque seria enrolar a língua. Isso não aconteceu. O que deu chance de eu gritar, meu filho veio correndo e desligar a tomada. Por um triz, mas Deus me livrou novamente. Amados, quando eu fui pôr no papel o que o Espírito Santo me trazia na memória, para minha surpresa, o Senhor me livrou de morte 10 vezes. 10 vezes. Às vezes, muitas pessoas acham que é milagre, que é grande, quando Ele o livra de uma vez do risco de morte. E olhando aqui nas minhas anotações, eu percebo 10 vezes. Por 10 vezes o Senhor me livrou. Por 10 vezes Ele me protegeu. Ele não me deixou morrer. Desde criança,
e no decorrer de toda a minha vida. Porque cada um desses livramentos foi uma etapa da minha vida. Eu criança, eu jovem, eu adulta, eu do mundo, eu convertida. Mesmo mundana, Ele não me deixou. Ele estava cuidando de mim. Sabe, amados, ontem eu saí do consultório médico sem saber nada sobre a infecção, o que deveria ser feito. O doutor não receitou um remédio, nada. E resolvi pesquisar na internet sobre sintomas, sobre o que causaria, o que poderia ser feito. E fiquei apavorada, porque o que fala lá não são boas coisas. Os sintomas já está consumado. Inclusive o que pegou mais foi o exame de sangue que eu fiz, o qual o médico detectou que tinha infecção no sangue. Porque lá mostra a alteração dos leucócitos, o qual mostra a infecção. E hoje, analisando tudo isso, a pensar, porque essa matéria que eu li ontem diz que antigamente infecção no sangue era letal, não tinha como se salvar, mas que hoje 50% das pessoas morrem, porque a infecção no sangue, ela vem após a infecção generalizada por uma contaminação de algum órgão que passa para a corrente sanguínea, e geralmente ela acaba matando 50%, porque essa infecção vai parar em algum órgão, o qual faz com que ele pare, e mais comum é os rins. E eu fiquei refletindo sobre isso, sobre as dores de cabeça forte, as dores no corpo, às vezes altera e dói muito, mas daí o Espírito Santo me trouxe à memória aquele profeta que há quase 6 anos me disse no altar do Senhor: Deus está purificando teu sangue. Amados, se eu for pensar humanamente, se eu for pensar nas estatísticas que a matéria me traz, não era para estar viva, não era para ter aguentado tantos anos, mas eu estou aqui. O tempo de Deus não é o meu, e Deus está fazendo, apesar das dores, às vezes são muitas, mas Ele está purificando meu sangue, porque uma coisa é certa: a minha vida foi poupada até hoje. Até esse exato momento, Ele não tem deixado. E eu creio, amados, que ainda não é hora, porque eu sei que Deus não é um homem para que minta, e nem filho do homem para que retroceda. Também sei que as suas promessas jamais serão frustradas, que teu propósito jamais será impedido, que tudo que Ele prometeu Ele vai cumprir. Então eu creio que Ele vai cumprir, e também creio que, mesmo que há quase 6 anos atrás, Ele começou a purificar meu sangue, isso será feito. Em nome de Jesus eu creio nisso. E eu só tenho a agradecer, louvar e agradecer, e dizer como testemunho para todo mundo quanto eu amo o Senhor, o quanto eu sou grata por tudo, o quanto eu amo Jesus por ter dado seu sangue na cruz por mim, por todos nós, e por Deus mostrar quão grande o amor comigo. Sabe, eu brinco muito porque eu ando muito sozinha, e às vezes à noite, mesmo vindo da faculdade distante, algumas colegas falam: Bárbara, é perigoso andar sozinha. Eu digo: eu sozinha? Você tá louca? Você não vê esses 2 guarda-roupão
aqui do meu lado, esses dois anjos aqui do meu lado, você não vê? Gente, posso até falar brincando nessa hora, mas não é brincadeira. Eu creio que os anjos do Senhor sempre estiveram e estão do meu lado e sempre estarão. E eu queria com esse testemunho dizer, nada pode impedir os anjos de Deus em nossas vidas. Nada poderá impedir as promessas de Deus na minha vida, na tua vida, amado. Apesar das dificuldades, mesmo que agora eu esteja vivendo situações contrárias, mesmo que eu olhe e não veja a porta aberta, eu sei que Ele é poderoso para fazer isso e muito mais. E eu queria agradecer a Ele a oportunidade de ter Ele perto de mim o tempo todo. Agradecer o teu zelo, agradecer o amor. Sabe, às vezes a gente vê atitudes que não entende. Uma vez, na assembleia, quando o irmão foi orar para mim, o missionário, ele olhou para mim e começou a chorar. Você ficava assustada com aquela emoção. E ele falou, sabe por que essa emoção minha? É de ver quão grande é o amor do Senhor por você. O amor do Senhor é grande demais. E eu sei disso. Olha, ultimamente, tentaram me frustrar, tentaram me condenar pelos meus problemas, pelas minhas provações, pelas minhas privações. Tentaram me condenar pela vitória que não chega, pela hora de Deus que não chegou ainda na minha vida, pelos 10 anos de lutas. Mas Jó viveu isso. E tenho recebido essa palavra muitas vezes. Deus tem me mostrado, através da tua palavra, que Ele está me testando, que Ele está me provando, que Ele quer ver a perseverança e a fidelidade em mim, como foi de seu servo Jó. Inclusive, esse mês muito triste, devido às condenações, às acusações, pelos seus fracassos, pela circunstância. Você é culpada, porque você não crê em Deus, você não confia em Deus. Fui chamada de incrédula. Foi falado que eu não merecia o nome de levita. Ninguém conhece o meu coração para me julgar. Ninguém sabe da minha fé. Ninguém sabe o meu amor para com o Senhor. E numa dessas, eu peguei a palavra de Deus. E sabe o que saíram, irmãos? Jó. E saiu justamente quando Deus brada com Eliú. Porque Eliú foi mandado para ter com Jó. E ele e seu amigo foram condenar Jó. Foram acusar Jó. Que Jó estava passando por tudo aquilo por causa dele mesmo. E não foi isso que Deus tinha falado. E Deus me mostrou que não é isso. O tempo dele vai chegar. Eu sou falha, sou humana. Sei que tenho fraquezas. Mas quem de nós não temos? Até Jesus, no Getsemane, quis tirar o seu cálice. Mas o que ele fez? Senhor, que faça a tua vontade, não a minha. Pai, faça a tua vontade. E isso eu tenho feito o tempo todo. Perdoa, Senhor, pelas minhas fraquezas. Perdoa, Senhor, se eu ainda não consigo confiar totalmente em Ti. Se eu não consigo descansar, transforma. Porque não é eu, irmãos. Amado, ninguém muda ninguém. A única pessoa capaz de mudar nós mesmos é o Espírito Santo de Deus. E eu tenho pedido muito isso. E tenho entregue minha vida a Ele. Tenho falado para Ele. E eis-me aqui, Senhor. Faça segundo a tua vontade, não a minha. Entrego a minha vida nas tuas mãos. E neste momento, Senhor, diante de todos que verão esse testemunho, eu quero te dizer mais uma vez,
Paizinho, eis-me aqui a minha vida.